Oi, pessoas abençoadas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Paula. O objetivo desse canal é compartilhar experiências, espirituais, testemunhos, tudo com o objetivo de exaltar o nome do Senhor. Então, se você tem algum testemunho para contar, deixa aqui nos comentários, para que a gente possa também contar as maravilhas de Deus. Já começo esse vídeo, fazendo também uma oração de acordo com a direção que Deus tem me dado. Então, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu coloco em Tuas mãos esse vídeo. Que no nome do Senhor Jesus, Pai, como eu tenho colocado em Tuas mãos, toda pessoa que aqui vier com a intenção de ouvir sobre as Tuas maravilhas, Pai, sobre testemunhos, de ter uma vida edificada, Pai, que só venha tocar cada uma delas profundamente. Mas aquelas, Deus, que têm vindo usada pelo maligno, Pai, com a intenção maligna, que o Senhor venha repreender, Deus, e lançar por terra toda seta maligna, toda intenção maligna, aquilo que é luz, Pai, pessoas que são usadas pela Tua luz, que elas venham permanecer, mas tudo aquilo que é trevas, Pai, que o Senhor venha dissipar, que o Senhor venha repreender, que o Senhor venha afastar no nome de Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada um, que está aqui nesse vídeo, nas mãos de Deus. E hoje Deus vai falar com você, assim como Ele tem falado, no meu coração. Então, gente, o que nunca pode faltar é a palavra de Deus. Eu sei que a Bíblia é muitos livros, a palavra é muito extensa, mas a gente precisa ter o hábito de ler, nem que seja um versículo por dia. Parece que quando a gente lê uma vez, parece que nada acontece, parece que a gente não entende, parece que nada está acontecendo. Mas conforme vocês vão criando esse hábito, de ler pelo menos um versículo no dia, Deus vai abrindo o seu entendimento e vai falando com vocês através da palavra dele. E a palavra de Deus, ela é poderosa, a palavra de Deus, ela não volta vazia. A gente vence muitas batalhas dentro da palavra de Deus, usando a palavra de Deus. Por isso é muito importante, Não quer dizer que da noite para o dia você vai conseguir ler a Bíblia toda, Mas se você começar todos os dias a ler pelo menos um versículo, fazer uma oração, pedir a Deus para falar com você, eu tenho certeza que Ele vai falar com você. Que a palavra de Deus, quando ela é lançada, ela não volta vazia. Então hoje eu quero falar, uma parte aqui da palavra de Deus, que é em João 8:12. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, gente, nós já sabemos que toda luz, ela vem de Jesus Cristo, ela vem de Deus. E aqui Deus nos promete viver na luz, aqueles que servem a eles, aquele que tem temor, aquele que segue a Jesus, vão viver na luz. Então, gente, você com seu coração aquebrantado, com a sua fé, com seu temor a Deus, se você tem desejo no seu coração de buscar a Deus, você não pode aceitar trevas na sua vida. Isso aqui é uma promessa de Deus para nós que cremos na palavra dele. Quem crê em Deus não andará em trevas. Então, você pode fazer uma análise na sua vida. Perceba como você está vivendo. Perceba se existe trevas em algumas áreas da sua vida. E se você crê em Deus, no nome de Jesus Cristo, você pode se colocar em posição, começando orando, confessando os seus pecados, pedindo a Deus perdão, porque nós pecamos todos os dias, até mesmo em pensamento. E quando você se posicionar, se colocar na posição que Deus quer, confessar os seus pecados, tiver um coração humilde, aquebrantado, para ouvir a palavra de Deus, você pode requerer essa promessa de Deus na sua vida. Então a palavra de Deus, ela não é vazia. Toda promessa que está escrita aqui na palavra dele, a gente como filhos de Deus, como filho de Jesus, nós temos direito a viver tudo aquilo que está escrito aqui na palavra de Deus. Claro, aquele que vive de acordo com a vontade de Deus. Aqui está escrito que terá luz aqueles que seguem a Jesus, aqueles que tiverem temor a Deus. Não aqueles que buscam a trevas, gente? Porque a luz não combina com trevas. Não adianta você servir o mundo do maligno, você servir as vaidades do mundo, servir a carne e querer ter luz de Deus. Então a gente tem luz, tem o direito a ter a luz de Deus em todas as áreas da nossa vida, a partir do momento que nós aceitamos Jesus no nosso coração. Mas se por acaso você já aceitou Jesus, você tem temor no seu coração e ainda assim você tem visto trevas em algumas áreas da sua vida, você pode pedir a Deus direção para que Ele te mostre o que tem dado essa brecha, para essa treva entrar na sua vida. Porque Deus não é Deus de confusão.
Deus é justo, Ele cumpre aquilo que Ele prometeu na palavra dEle. Só que para Ele cumprir, nós precisamos também fazer a nossa parte. Eu digo para vocês que muitas das vezes o que nos impede de viver aquilo que está na palavra de Deus é o nosso eu, é o nosso pecado, né? A gente quer tudo de Deus, a gente quer ser abençoado por Deus, mas não quer sacrificar para largar aquilo que não é da vontade dEle. Então a promessa de Deus é para aqueles que pegam a cruz, aceita Jesus e anda, né? E segue Jesus, né? Toma a tua cruz e anda. Não para aqueles que estão vivendo relaxadamente, né? E ainda assim quer ter uma luz na vida deles. Então essa luz é uma promessa. Mas se você está com sua vida alicerçada, ou se não está, tome essa posição, tome essa decisão de alicerçar sua vida, né, na presença de Deus, para que você possa viver das promessas de Deus. Na palavra de Deus tem muitas promessas, sabe? A palavra de Deus fala que a gente pede, pede, não recebe, porque pedes mal. Muitas das vezes nós não temos nem sabedoria para pedir a Deus. Então nós precisamos pedir a Deus sabedoria, discernimento, né? Pedir o Espírito Santo que interceda por nós, para que Ele possa pedir da forma correta, porque muitas das vezes a gente não sabe nem pedir. Então muitas das vezes a bênção não vem sobre a nossa vida, porque a gente ainda não entendeu o que está dizendo na palavra de Deus, a gente ainda não está vivendo de acordo com aquilo que Deus quer. Porque no momento que nós colocamos na posição de Deus, todas as áreas da nossa vida, elas precisam ter a luz de Deus. Elas precisam refletir a luz de Deus. Então, se você está servindo a Deus, tem Jesus no seu coração, já aceitou Jesus, e ainda existe alguma área da sua vida que está em trevas, você precisa orar, pedir a Deus direção, confessar os seus pecados, né? Ter um coração humilde, aquebrantado diante do Senhor, que Deus vai te dar direção. Por que essa área da sua vida ainda está em trevas, né? Por que essa área ainda não viu a luz de Deus? Existe algo prendendo, né? Pode ser uma obra maligna por causa de uma brecha que nós abrimos. Eu sempre falo de brecha, gente, porque tudo depende das nossas ações. A vontade de Deus é nos abençoar rapidamente. Deus tem pressa em nos abençoar. Então, se algo ainda não aconteceu na sua vida, se você ainda não está vivendo, experimentando da luz de Deus na sua vida, vivendo vitórias que está aqui dentro da palavra de Deus, que Ele nos prometeu, é porque provavelmente alguma das suas ações está dando brecha para o maligno entrar. E tudo isso impede você de receber o melhor de Deus, né? Os seus pecados, as suas falhas, as suas atitudes impedem Deus de agir, impede Deus de fazer o que Ele quer. Muitas das vezes Deus já está ali com a vitória para te dar e está esperando você tomar uma posição, você reconhecer. Então, tudo começa na humildade, gente. A gente ter humildade de olhar para dentro da gente, reconhecer o que está de errado. Pergunta para Deus, o que está de errado na minha vida, Senhor? Por que essa brecha está aberta e eu não estou conseguindo ver a Tua luz nessa área da minha vida? O que eu estou fazendo de errado? Você tem algum pecado inconsciente, né, que eu ainda não percebi que eu estou cometendo? É os meus pensamentos, aquilo que eu falo, aquilo que eu escuto, os lugares que eu frequento, as minhas atitudes, as minhas intenções. Porque lembrando que nós pecamos até mesmo em pensamento. Nós devemos pedir a Deus perdão todos os dias. Sabe, toda vez que você vê que tem um pensamento maligno vindo na sua mente, já pede Deus perdão, já repreende e pede Deus perdão na hora. Então não é normal você servir a Deus, já decidiu no seu coração de seguir a Jesus e ainda andar em trevas. Se você ainda está andando em trevas, ainda tem alguma área da sua vida que está presa, que você não está vendo prosperidade, não está vendo a luz de Deus, é porque existe algo de errado por trás disso. Talvez tenha aberto uma brecha sem você perceber, essa brecha talvez deu um fruto maligno, né? Talvez de uma feitiçaria, de uma inveja, de uma seta maligna, ou talvez algum pecado que você cometeu e que está impedindo você de receber o melhor de Deus. Então nós precisamos reconhecer, ter humildade para olhar para dentro da gente, pedir a Deus para mostrar onde está o meu erro, onde está o meu pecado, o que eu tenho feito, Senhor, que não te agrada, o que o Senhor quer que eu deixe de fazer para que eu possa receber o melhor do Senhor. Porque eu tenho certeza que se nós nos colocarmos em posição, nós vamos viver essa luz de Deus. Aqui Deus está prometendo a luz dele. E a luz, gente, não é pela metade, porque Deus não faz a obra pela metade. A luz, ela é em todas as áreas da sua vida. Não quer dizer que você não vai passar por problemas, né? Por dificuldades, todo mundo passa. Existem momentos na nossa vida que nós passamos por provações que são de acordo com
né, com aquilo que Deus permitiu, porque Ele tem algo a fazer naquela determinada situação. Ele tem algo a fazer em você, Ele tem um propósito por trás daquilo. Até aí tudo bem, é normal passar por provação. Mas eu digo que é normal passar, mas não é normal viver na provação. Você fica ali o tempo todo, por anos, na mesma situação, sem sair do lugar, aí não tá normal, alguma coisa tá acontecendo. Agora, passar por provações, né, por causa da vontade de Deus, porque Ele permitiu, porque Ele tem um propósito por trás disso, porque Ele quer tratar com você, porque Ele quer fazer você crescer, porque Ele tá te forjando, é uma coisa. Você vai passar por um período de provação, mas você não vai viver na provação. Eu falo que nós temos, né, conhecemos a palavra de Deus, temos o poder do nome no sangue de Jesus. A gente não pode aceitar viver na provação. Nós aceitamos passar por uma provação, porque a vida de ninguém é mar de rosas, né? Jesus Cristo não prometeu que seria tudo perfeito. Jesus Cristo diz que nós teremos aflições, né? Mas Ele venceu o mundo, nós também venceremos. Mas é momentos de provações, é momentos de tribulações. Não quer dizer que a sua vida inteira vai ser de tribulação. Então não é normal uma área da sua vida estar há anos nas trevas, né? Talvez não seja numa só área, talvez seja todas as áreas da sua vida que está em trevas. Então você precisa tomar uma posição. Antes de tudo, gente, para ter herança em tudo aquilo que Deus prometeu, nós precisamos nos colocar em lugar de filhos. Tem muita gente que quer ter tudo que Deus promete, mas não quer se posicionar, não quer se colocar no lugar de filho. Como que você vai receber uma herança do Pai se você não se coloca no lugar de filho? Então, não tem como ter uma bênção sem se sacrificar. Não adianta ficar reclamando que Deus olha para fulano, para ciclano, né? A vida dele tá abençoada e a sua não tá, sabe? Você não sabe o preço que aquele fulano tá pagando. Você não sabe quantas coisas aquela pessoa abriu mão para ter a presença de Deus na vida dela. Você não sabe quantas vezes ela tem levantado, orado, jejuado, lutado, batalhado. Você não sabe as batalhas que ela trava todos os dias. Por isso ela está sendo abençoada. Ela está buscando uma mudança da vida dela. Então pare de olhar para a vida do outro e comece você a fazer também pela sua vida. Porque nada vem de graça, nada é um mar de rosas, tudo é de acordo com o sacrifício. Deus está nos prometendo a luz, mas nós precisamos sacrificar a nossa carne todos os dias para receber essa luz de Deus. Não tem como você viver nas trevas, gostar de viver nas trevas, né? Gostar daquilo que as trevas te proporcionam, né? Que é todos os prazeres carnais, tudo que tem nesse mundo, e depois querer a luz de Deus. Então, Deus, essas promessas é para se cumprir na vida daqueles que se colocam na presença de Deus, na posição de Deus. Mas se você já se colocou na posição de Deus e ainda não tem recebido, é porque existe algo travando, existe algo por trás disso e você precisa lutar para vencer, sabe? Você precisa, quando a gente está em posição, a gente pode requerer, a gente pode clamar e tomar a nossa posição e falar com Deus que não aceita que essa área da nossa vida esteja em trevas, que nós não aceitamos viver o tempo todo nas trevas. Então, você precisa clamar a Deus por essa luz na sua vida. Essa luz, gente, de Jesus Cristo, que Ele promete sobre a nossa vida, é uma luz que a gente leva por onde a gente for. Já viu algumas pessoas que a gente olha e vê um brilho diferente, né? Muitas das vezes um brilho diferente que aquela pessoa tem faz com que as pessoas ao redor odeiem ela. Na verdade, não são as pessoas, né? São os espíritos malignos que estão por trás dessas pessoas. Muitas das vezes você é odiada, é invejada, é criticada, as pessoas só jogam pedras e você não entende por quê. Você não fez nada contra essas pessoas, né? É o maligno que está na vida delas, é que consegue enxergar a luz de Jesus em sua vida. Então a luta não é contra a carne, não é contra essas pessoas, é contra esses espíritos malignos que estão agindo através da vida dessas pessoas. Por muitas das vezes eu já me perguntei, eu não fiz nada com fulano, por que fulano falou que me odeia? Por que fulano me olha torto? Por que fulano fala isso e aquilo de mim? E eu entendo hoje, gente, não é para ter raiva das pessoas, porque não é a pessoa às vezes sente uma raiva, um ódio de você, uma inveja que nem ela sabe de onde vem, mas tudo isso é espiritual. O mal que está na vida delas enxerga a luz que está na sua vida. Muitas das vezes nem você enxerga a luz que está na sua vida. Você está buscando Deus, mas você não percebe que você é iluminada, que você é abençoada. Você não percebe que aqueles que estão lá fora, usadas pelo maligno, aquele espírito maligno que está na vida daquelas pessoas, te enxerga
te enxerga como você é, enxergam a luz de Deus na sua vida. Por isso que muitas das vezes você é perseguida, muitas pedras são lançadas, né? Você é criticada, julgada, as pessoas te odeiam sem motivo. É esse o motivo, gente, é a luz de Deus que está sobre a sua vida. É essa luz que Deus promete aqui na palavra dele, que vai estar somente sobre a vida daqueles que se sacrificaram, daqueles que tiverem uma vida com Deus, que estiver disposto a ter uma mudança na vida deles. Então nós precisamos buscar essa luz na nossa vida. A gente não pode aceitar as trevas na nossa vida, a gente não pode aceitar trevas no nosso caminho, a gente não pode aceitar coisas que são contrárias àquilo que Deus nos promete na palavra dele. Mas para exercer essa autoridade de requerer aquilo que é seu por direito, aquilo que Deus promete na palavra dele, você precisa se posicionar. E assim começa, e tudo isso começa com uma oração, com humildade no coração, reconhecendo que você é falho, pecador, pedindo a Deus para te mostrar o que está errado na sua vida, o que está errado em você, para você consertar e poder viver essa luz de Deus sobre a sua vida. Porque não é normal viver em trevas. Não é normal uma pessoa que tem Jesus na vida dela e continuar a viver em trevas. Quer dizer que as trevas estão entrando na sua vida porque alguma brecha ela está tendo. Alguma situação gerou essa brecha para essa treva se alojar na sua vida. Então você precisa se levantar, não achar que isso é normal, se levantar com autoridade, pedir a Deus direção de orações, de propósitos, né? Buscar propósitos de oração, jejuar e ler a palavra. Então a palavra de Deus ela é muito importante. Nem que você leia pelo menos um versículo por dia. Com o tempo Deus vai falando com você, vai abrindo seu entendimento e você vai começar a se abrir para a palavra de Deus. Você usa a própria palavra de Deus para vencer várias batalhas. Você fala aquilo que está escrito na palavra de Deus para combater o mal. Por isso você precisa ler. Não quer dizer que você vai ler da noite para o dia toda a palavra de Deus, porque é muita coisa. E muitas coisas a gente não entende de início. Mas se você não entende, lê de novo, peça a Deus direção. E o Espírito Santo vai te dar entendimento. Então, gente, a luz de Deus sobre a nossa vida abre caminhos, mas você também paga um preço. Quando você começa a buscar a luz de Deus para a sua vida, você começa a incomodar. Talvez você vai se afastar de algumas pessoas vão começar a te criticar, a te odiar do nada, pessoas vão te invejar, pessoas vão sentir uma raiva que nem elas conseguem entender o porquê. Mas tudo é espiritual, gente. Tudo existe algo espiritual por trás. Aquele ódio, aquela pessoa que te ataca sem motivo, aquela pessoa que te persegue, que está tentando o tempo todo te fazer se sentir mal, é o maligno que está na vida delas, que vê a luz de Deus na sua vida. Então nós precisamos buscar essa luz de Deus para nossa vida, porque uma pessoa que acostuma a viver em trevas, gente, ela tem uma vida totalmente derrotada em todas as áreas, né? A treva só vai tomando conta, só vai tomando conta. O tempo vai passando, a pessoa não vai para frente, a pessoa não sai do lugar, a pessoa não faz nada, os anos passam, a pessoa vai ficando velha e vai vendo que não conquistou nada, que não fez nada na vida, né? Então a gente precisa tomar posição, a gente precisa escolher um lado, gente, porque não tem como ser herdeiro das bênçãos de Deus, de tudo aquilo que Deus promete e servir o maligno. Não tem como, a luz não combina com as trevas, sabe? A luz sobressai sobre as trevas, a luz de Deus dissipa todas as trevas, mas não tem como você ter trevas e querer viver na luz. Deus não se mistura com as trevas, então por isso é necessário tomar uma posição diante de Deus. Qual lado que você quer ficar, no lado das trevas ou no lado da luz? Se você escolhe as trevas, você não pode requerer as promessas de Deus para sua vida, porque você não tomou posição de filho, você não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, você não aceitou essa luz que Deus está falando e prometendo aqui na palavra dele. Mas se você aceitou Jesus, você tem direito a essa luz que ele está prometendo na palavra dele, que nós iríamos andar na luz, aqueles que têm Jesus Cristo. Então, se por acaso você aceitou Jesus e ainda não está vivendo essa luz, é porque existe algo de errado. Existe alguma brecha que está aberta, existe alguma situação que talvez queira que você mude, que você se arrependa, que você confesse. Então, pergunta a Deus o que ele quer de você. Pergunta a Deus o que está travando a sua vida, que você ainda não viu essa luz na sua vida. Pergunta para Deus o que ele quer que você largue, o que você deixe. E Deus vai te responder. Deus sempre responde as nossas orações, gente. Teve muito tempo que eu estive lá afastada, né, da presença de Deus. Às vezes a gente pensa que Deus vai responder só quem está firme na igreja, que está firme em oração. Não. Deus responde e fala com a gente o tempo todo.
Eu não acredito nessa história de que quem escuta a voz de Deus é só quem está firme na igreja. Eu não acredito porque eu vivi ao contrário, né? Eu vivi ao contrário disso. Deus já falou muitas das vezes comigo, eu lá no mundo errado, Deus já falou comigo de várias formas. E eu pude entender e ouvir e saber que era a voz dele. Porque Deus, quando ele quer te salvar, ele fala com você até mesmo lá no meio da escuridão, até no meio das trevas. Ele fala com você o tempo todo. A gente aqui tá desapercebido e não consegue reconhecer a voz de Deus, mas Deus responde, com certeza ele responde, tá? Tem várias formas de falar com você, de responder, sabe? Então ele responde sim. A gente precisa procurar de Deus essas respostas e não se conformar, não achar que é normal viver nas trevas, sendo que você tem Jesus na sua vida. Não achar que algumas situações é normal, é provação, que você tem que passar. Não, gente. Provação é algo passageiro. A gente passa por provações, a gente não vive em provações. Não é viver o resto da vida em provações, achar que é normal viver nas trevas, sendo que você já tem Jesus na sua vida. Então pare, reflita sobre a sua vida, veja quais são os seus frutos, veja qual área da sua vida está em trevas, né? E comece a orar e lutar e batalhar para mudar isso, porque a palavra de Deus está nos prometendo viver na luz. Tem que haver luz em todas as áreas da sua vida. Tem que ser iluminado todas as áreas da sua vida, né? Então a gente aceita passar pela luta, pela provação, porque a provação ela é também de acordo com a direção e a vontade de Deus. Deus permite as provações para que a gente possa crescer, para nos ensinar alguma coisa, mas a gente não pode acomodar e aceitar viver anos e anos na mesma situação, anos e anos nas trevas, anos e anos com uma certa situação da sua vida que nunca se resolve, que nunca sai do lugar. Isso não tá normal. É isso que o diabo quer, que nós ficamos no lugar de acomodação. Que a gente pense que é uma luta que Deus está permitindo porque tem que ser feita. Que é normal, sim, que é normal ficar nas trevas. E não é, gente. A gente precisa buscar essa luz de Deus. Então, o que eu quero deixar para vocês aqui nesse vídeo é leia mais a palavra de Deus, porque na palavra de Deus tem muitas promessas para aqueles que servem a Deus. E nós temos, sabe, a autoridade para poder requerer que essas promessas se cumpram na nossa vida a partir do momento que nós estamos vivendo de uma forma reta diante de Deus. E se você não tá, conserte, peça a Deus direção para você receber o melhor de Deus. As promessas de Deus, ela tem que se cumprir na nossa vida aqui, na terra. Tem muitas promessas de Deus aqui que não é para quando a gente tiver a salvação, quando Jesus voltar. É para ser cumprida aqui nas trevas, tá repreendido em nome de Jesus. Para ser cumprida aqui na terra, no nome de Jesus. É para ser cumprida aqui, na nossa vida aqui, gente. Então, a gente tem muitas promessas para viver, muitas promessas que Deus fez, que tá aqui na palavra dele, que muitas das vezes a gente nem sabe, porque a gente não leu, não buscou entendimento. Muitas situações da sua vida que não é normal, mas você pensa que é normal, porque não leu, não teve entendimento. Então, Deus fala que o povo perece por falta de entendimento. E quando a gente perece por falta de entendimento, é culpa nossa, porque o entendimento está aqui, ó. A palavra é o nosso manual de vida. Você tem dúvida, você vem ler. Tudo bem que tem vezes que a gente lê e não entende, isso acontece comigo muitas das vezes, mas vamos pedir para Deus direção, que Ele aos poucos vai te dando o entendimento do que Ele quer dizer. Então, nosso manual de vida é a palavra de Deus. Não procure resposta em pessoas, não procure resposta em lugares, em situações, não procure resposta no mundo, não procure resposta, sabe, em doutores, em pessoas que tem uma posição, gente, não. Procure em Deus, porque o Deus, Ele é o dono da sabedoria. Deus é que dá inteligência para o ser humano, Deus que dá a sabedoria para o ser humano. Deus é a própria sabedoria. Deus é o professor dos professores, é Ele quem vai te ensinar, primeiramente. Então, as suas respostas, as respostas que você procura, não tá lá fora, tá aqui dentro. Tá dentro de você, tá aqui dentro da palavra de Deus. Você só precisa concentrar e buscar aos poucos. A gente vai caminhando aos poucos. Um dia você lê um versículo pequeno, talvez você não entenda muito, né? Mas vai persistindo, lendo e pedindo a Deus direção e entendimento. Você vai começar a ver que muitas coisas que você tem direito, né? Porque você já é servo de Deus, que está aqui na palavra de Deus e que você ainda não está vivendo. Então você pode requerer isso. Você pode requerer, porque isso é promessa de Deus. Se a promessa dele vai se cumprir. Se não está se cumprindo, a culpa não é de Deus, porque Deus não é mentiroso. Não é Deus quem está errando, Deus não erra. Quem está errando somos nós.
Se ainda você não está vivendo o propósito de Deus na sua vida, a luz de Deus na sua vida, é porque você está errando, tem algo de errado acontecendo na sua vida. E nós temos que ter humildade para reconhecer, para olhar para dentro de nós, reconhecer, pedir a Deus para mostrar o que está de errado, né? Porque a palavra de Deus já fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o diabo não quer que a gente conheça a verdade, o diabo quer que a gente pense que tudo é normal, o diabo quer que a gente viva uma vida de mentira. Porque quando a gente conhece a palavra de Deus, a verdade, nós somos libertos e o diabo não quer isso. Então, assim que você conhecer a verdade de Deus, você vai ser liberta. Assim que você conhecer o que está aqui e entender que muitas das vezes a gente perece por falta de entendimento, por falta de não saber como orar, por falta de não saber os nossos direitos de acordo com as promessas e a palavra de Deus. Muitas das vezes a gente perece por isso, porque a gente não está requerendo aquilo que é nosso por direito. Porque muitas das vezes nós não nos colocamos no lugar de filho. Nós queremos a herança do pai, mas não queremos ter a posição de filhos, né? Então, gente, que fica essa palavra para vocês. Tenha o hábito de ler a palavra de Deus todos os dias, né? Pelo menos um versículo. Peça a Deus entendimento sobre a palavra, sobre a direção, sobre o que está errado na sua vida, sobre o que precisa mudar. E um conselho que eu dou para vocês: não procure resposta em pessoas. Eu sei que muitas das vezes a gente está com alguns problemas, né? A gente quer desabafar, quer falar, quer ouvir um conselho de alguém. Gente, só que muitas das vezes aquela pessoa que você está desabafando, contando a sua vida, esperando um bom conselho, ela está mais perdida do que você. Ela está mais nas trevas do que você. De repente o diabo pode usar aquela pessoa que você está pensando que vai te dar um bom conselho para te dar um conselho para piorar ainda mais a sua situação. E pela sua carência em querer falar, em querer desabafar, você acaba caindo. Então vamos tomar cuidado. Antes de pedir o conselho de alguém, peça conselho para Deus, peça direção para Deus. Porque Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Deus. E Ele quer o melhor para você. Se a sua vida ainda não mudou, não é culpa dele, porque Ele tem pressa em te abençoar. Ele tem pressa em mudar, em transformar. Deus só está esperando a gente despertar, a gente tomar posição para que Ele possa trazer o melhor dele para a nossa vida e cumprir as promessas dele. Então, antes de buscar desabafar conselhos de algumas pessoas ao redor, peça conselho para Deus. Sabe, no mundo que nós estamos vivendo hoje, não tem como a gente achar que a nossa solução e a nossa resposta está no conselho do outro, porque de repente a pessoa está mais nas trevas do que você. De repente a pessoa está mais precisando de apoio do que você. Ou de repente a pessoa ela é usada pelo maligno e ela vai ali te dar um conselho que vai ser uma seta maligna para te deixar pior na sua situação. Então só confie em Deus, gente. Nós estamos num tempo que não dá para confiar em qualquer pessoa. Nós estamos num tempo em que Deus está separando o joio do trigo. Nós estamos num tempo, gente, tão maligno, onde as pessoas estão tão carregadas que a gente olha para as pessoas e as pessoas não estão mais fazendo força para fingir quem elas são. Já está escancarado que a pessoa serve às trevas, já está escancarado que a pessoa é falsa, já está escancarado que a pessoa é invejosa, que a pessoa não quer seu bem. As pessoas não estão se preocupando nem mesmo em esconder as máscaras, porque as máscaras já estão caindo. Como já falava na palavra de Deus nos últimos tempos, né? O amor de muitos se esfriarão. É tudo que nós estamos vivendo hoje. Então hoje não é um tempo da gente ficar depositando a nossa confiança em pessoas. Não deposite a sua confiança, expectativa nas pessoas, que você vai viver frustrado. Deposite em Deus, espere em Deus. Não confie em conselhos de pessoas ao seu redor. De repente uma pessoa que você pensa que é sua amiga, que é um familiar que quer o seu bem. De repente o maligno pode usar essa pessoa para lançar uma seta na sua mente para você ficar pior do que você tá. Já viu que tem algumas pessoas que a gente desabafa, parece que é sua amiga, parece que quer o seu bem, e de repente você desabafa, a pessoa começa a lançar pequenas setas. A pessoa ela começa a te cutucar para você ficar pior. Ela começa a te cutucar para você se afundar mais. Perceba quem está ao seu redor. Perceba quem são as pessoas que têm te aconselhado. Perceba quais são os conselhos que você tem ouvido e seguido. Porque de repente são conselhos usados pelo diabo para você ficar pior do que você tá. Então busque conselhos em Deus. Ou busque a ajuda de pessoas que Deus já te provou que tem a presença deles, né? Talvez um pastor, um missionário, uma pessoa verdadeiramente alicerçada que vive na palavra de Deus, né? Para te ajudar espiritualmente. Mas até antes de pedir ajuda para essa pessoa, ore, peça a Deus direção. Peça a Deus para te dar o dom de discernimento de espíritos, porque aí você não vai ser enganado por ninguém. Nunca deposite a sua confiança nas pessoas, nunca conte, sabe, as suas fraquezas para as pessoas.
Como eu já falei em outros vídeos, né? Às vezes a pessoa, ela usa a sua própria fraqueza contra você. Você confiou, você contou algo da sua vida íntimo, né? Daqui a pouco a pessoa, por qualquer motivo, fica com raiva de você, ela vai sair usando o seu segredo contra você mesmo. Ela vai usar a sua fraqueza contra você mesmo. Então tem pessoas que estão totalmente dominadas pelo maligno e as pessoas não estão nem mais disfarçando. Por isso é importante a gente buscar somente o conselho de Deus e buscar a luz de Deus para a nossa vida, buscar se consertar para viver o melhor de Deus. Então, gente, muito obrigada por ter ficado até aqui. Se esse vídeo foi útil para você, compartilhe com seus amigos e familiares. Se você tem alguma experiência para contar, algum comentário, coloque aqui embaixo, tá? Lembrando que o nome do Senhor tem que ser exaltado. Não guarde para você testemunhos, né? Algo que Deus tem feito na sua vida, conte, porque isso pode edificar a vida de outras pessoas que estão na escuridão, mas que querem sair. Porque uma coisa é uma pessoa que está nas trevas porque ela escolheu, ela quer servir as trevas. Outra coisa são pessoas que estão perdidas na escuridão porque não sabem por onde começar. Então, Deus quer nos usar para abençoar essas pessoas, né? Para contar o testemunho. O testemunho, ele traz um avivamento para a vida da pessoa, né? A pessoa vê que Deus fez na nossa vida e Deus pode também fazer na vida dela. Porque Deus ama todos nós de forma igual. Então, gente, muito obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.